Jesus, nosso Mestre Maior, e os Espíritos de Luz possam adentrar aos lares de todos vocês, levando conforto, paz, harmonia e alegria das mais altas esferas. Hoje é o dia do quadro Reflexões de A a Z e passearemos pela letra C. Crianças e criancinhas, céu e cobranças. Qual a relação destes assuntos com o Espiritismo? Já para você. Ainda temos como atrações o nosso fonte Allan Kardec, e em o Espiritismo responde uma questão se há alguma relação entre mediunidade e obsessão. Sob a responsabilidade da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, o programa Diálogo Espírita 522 está no ar. Prezadíssimos amigos, nosso quadro Reflexões de A a Z, vocês sabem, nós já giramos todo o alfabeto, né? Começamos da letra A, fomos até a letra Z, cada programa abordando algumas palavras relacionadas com a doutrina espírita e começadas pela referida letra. Hoje nós já estamos pela segunda vez, estamos, no caso, revisitando a letra C. E os temas que nós selecionamos para serem abordados hoje aqui, eu falei lá na abertura, crianças e criancinhas, né? Tem as expressões de Jesus, céu, também muito do Evangelho, das convicções religiosas diversas, e por fim cobranças. Que cobranças seriam essas? De quem para quem? Então eu vou começar aqui com a Rose, que a Mariana vai falar depois, justamente sobre crianças e criancinhas. Rose. Vamos lá. Quando falamos de crianças e evangelho e doutrina espírita, lembramos do quê? Daquela passagem que Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que isso significa para nós, né? Nós sabemos que o espírito da criança, ele está reencarnando, ele é antigo, ele tem experiências milenares, que a gente nota nas características, às vezes, das diferenças entre dois irmãos, que eles têm, de alguma forma, uma passagem anterior, uma experiência anterior arquivada que lhes dá a predominância dessa ou daquela índole, desse ou daqueles caracteres. Mas o que são as criancinhas para nós? São a oportunidade de recomeço, são a oportunidade de aprender novamente no convívio doméstico, a enfrentar as experiências da vida, com a bagagem adquirida milenar de outras vidas, mas com o ensejo dos pais proporcionarem não apenas a melhor formação intelectual possível, não apenas a instrução, mas acima de tudo o exemplo de vida, da virtude cristã, do comedimento, da limitação de desejos, em prol das aquisições mais duradouras. Muitas vezes, não é? Preparamos os filhos para a vitória da vida material e nos esquecemos que essa vida é um recomeço para eles, uma breve passagem, onde eles devem construir as qualidades espirituais e mortais da sua alma. E deixamos o diálogo, a convivência, o jogar tempo fora junto com as crianças para que elas adquiram a confiança na nossa companhia, no nosso apoio e possam enxergar de alguma forma em nós o exemplo de vida, de cidadão, de honra que eles devem seguir. Somos responsáveis pela formação moral desses espíritos que Deus nos confiou de empréstimo, não nos pertencem. Nós educamos para a vida e enfrentar a vida é o que eles vão precisar com a formação, com os valores que nós lhes podemos proporcionar nesses anos de convivência. A primeira infância é quase uma fase de semi-hipnose, em que eles não escutam muito do que a gente diz, mas enxergam tudo o que a gente faz. Mudando, então, quer complementar alguma coisinha sobre esse tema? Essa questão, quando a Rose trouxe, né, que devemos aproveitar o nosso tempo com a criança e com conversas, com as orientações, é muito importante, porque a criança, até o século XVII, ela não existia, né? Então o índice de mortalidade era muito alto. Então só a partir da intervenção da igreja, que então começou a olhar a criança
como um ser que necessita de cuidados, tanto físicos como os emocionais. Então a criança era vista como um adulto imperfeito. Ela não tinha voz. Se nós olharmos nas pinturas, as crianças estão vestidas como um adulto e frequentavam ambientes de adulto. Então o índice de mortalidade era muito alto, porque não tinha importância se morresse uma criança, porque nasciam tantas, então a mortalidade era muito grande. E nós sabemos que para o espírito a infância é importantíssima, porque durante a infância o espírito é mais maleável nas impressões, então nós podemos estar ali passando os conceitos de moral, o conceito de amor, né? E com isso o espírito tende a evoluir. Então a criança devemos ter um olhar doce, mas também com muita responsabilidade. Muito bem, você continua, a palavra continua sua, para falar um pouquinho desse céu. O céu é tão importante, né, para as religiões, o conceito de céu, e para o Espiritismo também, a ponto de que nós temos uma das obras básicas de Allan Kardec chamado Céu, Inferno ou Justiça Divina. Não sei se nem se vai tocar nesse assunto, mas apenas ilustrando o tema em si, né? Isso. Nós vamos começar justamente com o livro da Doutrina Espírita, o Céu e o Inferno, né? Que ele vai dizer que, em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra e, mais particularmente, a parte que está acima do nosso horizonte. Então, o céu, ele tem, em outros segmentos religiosos, aquela conotação de lugar de perfeição, um lugar sagrado, inatingível para nós mortais. Então, o céu é visto onde moram os anjos, onde moram os perfeitos, onde só Deus tem, com seus eleitos, tem a oportunidade de residir. Então, o céu para a doutrina espírita é a que está dentro de cada um. O céu, o inferno é o que nós trazemos em nosso coração. Então, o céu é um lugar que não existe fisicamente, apenas no nosso coração, na nossa maneira de evolução, de como nós nos comportamos. Nós podemos ter o céu dentro de nós, como podemos ter um inferno também. Eu acho isso tão importante, né? Muita gente assim preocupada ainda com aquele ranço de culpa, que Deus castiga, que Ele vai julgar os atos. Me perguntam, será que eu vou para o céu? Eu digo, não, se você não estiver nele, não vai. Por quê? Porque ele é um estado interior, né? Ou você se afiniza com os valores positivos, apesar das imperfeições, apesar dos defeitos, das limitações que fazem parte do plano divino para o crescimento nosso, né? Se fôssemos criados perfeitos, que mérito que nós teríamos. Mas eu digo assim, céu é um estado interior, ou você se afiniza com os valores bons da vida e já está nele, ou você não vai para lugar nenhum quando desencarna, só vê o que está ao teu redor, né? Rosa, por que Jesus na prece de Pai Nosso ele fala, Pai Nosso que estás no céu? Acredito que é porque ele quis reportar para nós a região mais elevada da consciência. Qual é a nossa região mais elevada da consciência? Onde mora o amor. Nós podemos ter todos os defeitos do mundo. Quando nós amamos, nós nos igualamos aos espíritos superiores. Então, Pai Nosso que estás nos céus, para mim, né, significa Pai de amor, porque o céu é o lugar da amorosidade plena. Concordo com você e me permita acrescentar que era o que, como diz hoje em dia, era o que tinha para a época, né? Jesus só podia se expressar, porque como é que ele ia explicar para pessoas tão ignorantes que não existia esse céu, que é mais simbólico, figurativo, e que existem dimensões diferentes, e que o céu, na verdade, não está para cima, porque ele pode estar para baixo, pode estar para o lado, porque a Terra é redonda. Né? Não existe sétimo céu. Galileu quase foi condenado, teve que abdicar, né, dos seus princípios, das suas convicções, dizendo que a Terra, quando a Inquisição colocou ele contra a parede, ele teve que dizer que renegaram o que havia dito, né? Embora digam que baixinho ele dizia que mesmo assim ela gira e que se move, né? A Terra em volta do Sol, teimoso, não o contrário. Né? Então não tinha como Jesus fazer essa explicação. Jesus foi bem objetivo e bem resumido, né?
Bom, temos ainda o terceiro tema. Agora voltamos Cobranças, para cobranças. Né? O que você tem sobre a cobrança? Quem que deve cobrar? Longe de mim os cobradores, né? Mas quem é que tem cobrador na porta? Quem deve. Né? Cobrança tem a ver com dívida. Qual é o nosso conceito de dívida? A cobrança existe para quem está no vermelho, para quem está em débito perante a vida. Quando nós falamos de reencarnação, de progresso, de oportunidade de crescimento, de aprendizado, e falamos de vidas de expiação ou de provas, de mundos de expiação e provas, nós limitamos um pouco a nossa concepção se pensamos que estamos aqui pagando dívidas anteriores. É uma visão pobre de uma árvore da vida extremamente rica. Cobrança existe nas leis de Deus, nas leis da vida, existe, se nós estamos devendo. Se nós realmente afrontamos o direito do nosso próximo, invadimos a sua esfera pessoal e tiramos para nós alguma coisa que não nos pertencia. Aí a lei da vida nos cobra, não como um mecanismo de punição, mas como um mecanismo de reajuste, de aprimoramento, de aquisição de experiência, para que aprendamos numa experiência posterior a não repetir o erro, a não tirar aquilo que nos pertence, a não infringir, não invadir a esfera de direito do outro. Então, a cobrança na lei divina existe, sim, para quem está em dívida, como uma forma de reajuste, mas a vida do espírito é muito mais do que pagar dívida, porque na nossa vida diária, num exemplo pobre da existência da Terra, nós, embora endividados às vezes, temos uma vida com muita oportunidade de aquisição, de conhecimento, de experiência, de amorosidade, que não se limita a pagar conta, não é? Da mesma forma, perante a contabilidade divina, aquele que trabalha mais, que gasta indevidamente os seus recursos a menos, ele tem mais, ele tem oportunidade de crescer, de se harmonizar, de aprender, de amar. Então a vida não se limita à cobrança, ao pagamento de conta, ela é oportunidade de reharmonização e de crescimento. E se estamos em expiação cruel, presos a um corpo limitado, abandonados, caluniados pelos entes amados às vezes, temos que saber que de alguma forma isso é uma oportunidade de reajuste, de pagamento talvez de dívida antiga, mas acima de tudo de superação. Porque o credor bom, ele não paga apenas a dívida atrasada, ele amealha recursos para um futuro melhor. E é isso que Deus quer de nós, que amealhemos os recursos espirituais, auxiliando o próximo apesar das nossas dores, para termos crédito, não cobrança, perante a contabilidade divina em questão de valores espirituais. Mariana, dois aspectos que eu gostaria que você comentasse. É o seguinte, a cobrança que nós devemos ter sobre nós mesmos, aliás, as duas coisas estão relacionadas, quase que significam a mesma coisa. A cobrança que a nossa consciência muitas vezes faz, né? Quando a gente se reconhece em equívoco, e seguindo, como disse, diretamente relacionado e exemplificado por Jesus, quando ele fala que nós costumamos muito ver o cisco no olho alheio, mas não enxergamos a trave, aquele objeto, aquele obstáculo imenso dos nossos olhos. Ou seja, essa cobrança em relação aos erros mínimos do nosso semelhante, e somos complacentes conosco mesmo. Gostaria que você comentasse um pouquinho. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não nos conhecemos. Nós somos espíritos em evolução. E nós temos aquela questão mesmo de olhar o outro. Nós esquecemos aquela passagem de Jesus quando ele diz que com a mesma medida que nós medimos os nossos irmãos, nós seremos medidos, né? Então, nós esquecemos dessa passagem, esquecemos daquela quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Isso nos mostra que nós ainda somos ignorantes de nós mesmos. Quando nós lemos as mensagens trazidas pelo espírito de Joana de Ângeles, nas psicografias do Divaldo Franco,
em que ela fala da viagem interior, do autodescobrimento, do autoconhecimento de nós mesmos. Ela fala que é doloroso, porque é difícil nós, quanto espíritos e orgulhosos ainda, reconhecermos que nós somos muito pequenos e que nós temos muito ainda que evoluir. Então é mais fácil, é menos doloroso reparar o irmão do que a nós mesmos. E dentro da contabilidade divina, nós também, na questão da cobrança, nós sabemos que tem os agravantes e tem os atenuantes, né? Como diz a Rose, bem falado, nós estamos aí para amelhar conquistas, amor. A gente, em relação a essa cobrança, entre aspas, da nossa consciência, a gente fica um pouco, a gente olhando a nossa sociedade atual, né? Que evidentemente já progrediu em muitos aspectos e caminha para frente, mas há aqueles solavancos que dá a impressão que às vezes estão andando para trás, né? E a gente se preocupa com isso. E a gente vê que muita gente, eu fico imaginando, longe de mim pensar, me colocar numa situação especial de alguém que não erra, ou que... Isso não existe, né? Mas contudo a gente fica perplexo muitas vezes diante de certas pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas ou instruídas, né? E que sistematicamente elas causam mal a terceiros, à sociedade como um todo. E fico pensando, será que a consciência dessa pessoa, o que ela tem? Ela anestesiou, ela fez a consciência dormir, como é que ela sufoca? Né? Como é que ela consegue conviver sabendo que ela está em erros? Então, por isso que às vezes fica difícil você não apontar o erro dos outros. É muito difícil engolir, mas calar. Mas é que você aponta para frente, 4 para você, né? Pois é. Não dá certo. Infelizmente são coisas que a gente precisa refletir, né? Mas precisamos sermos sensíveis à própria voz da consciência, que às vezes nos coloca diante do espelho de nós mesmos, que é o nosso maior censor, o nosso maior professor também, né? É a nossa própria consciência. Meus amigos, ficamos por aqui e temos ainda os demais quadros na sequência. Até a próxima semana. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Queridos irmãos, hoje eu quero comentar uma passagem do Evangelho de Jesus Cristo à luz do Espiritismo, neste quadro que é o Fonte Allan Kardec. Portanto, venho buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a questão do Evangelho de Jesus, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Isso está em Mateus. Então, nessa passagem do Evangelho, Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala essas duas frases. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a gente refletindo sobre essas palavras, primeiramente a gente pensa brandos, pacíficos, são características de seres mais evoluídos. Então Jesus aqui coloca que precisamos evoluir esse ponto. Claro que somos brandos e pacíficos intermitentemente, não sempre. Então há necessidade de desenvolver a brandura e a pacificidade no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso pensamento. Porém, a agressividade, a violência, a truculência das pessoas demonstra falta de evolução, demonstra atraso moral, atraso de comportamento, atraso no desenvolvimento do espírito. Então, aí que Jesus se refere, que precisamos trabalhar isso, é muito importante para que a gente possua a terra. Aqui Jesus fala, os brandos possuirão a terra. Por quê? Porque Jesus, nesse caso, faz justamente a referência
com a transição planetária. Nós chamamos de transição planetária, outras linhas dão outras nomenclaturas, porém é uma fatalidade de todos os mundos, de todas as civilizações. Um passo para um degrau acima no processo evolutivo. Essa transição, essa mudança, uns chamam de apocalipse, que fica até um termo meio caótico, mas não é isso que acontece na verdade. Caótico são sentimentos íntimos que cada um de nós pode ter ou não ter. O que acontece? Essa transição, quando o planeta passa por essa fase, e o nosso já está passando há mais de 80 anos e ainda há um longo período pela frente, acontecem diversas situações da natureza que provocam calamidades, dos seres humanos que provocam tragédias, calamidades, guerras, etc. Por quê? Porque é o momento de separação do joio do trigo. Então, aí, nesse momento, cada um de nós se revela como está o seu processo evolutivo, como está o seu espírito nesse instante de mudança. E aí sim, essa separação de joio e trigo é que reencarnam novamente nesse planeta aquelas pessoas que estiverem preparadas, prontas, os espíritos que conseguiram, através do esforço próprio, se melhorar, ter um grau evolutivo onde apresenta um pouco mais de pacificidade, um pouco mais de brandura, um pouco mais de fraternidade e poderão habitar esse planeta Terra nas reencarnações futuras, porque nesse planeta não vai mais ser possível a reencarnação de espíritos ainda atrasados, ainda na ignorância do mal, ainda na violência. E esses espíritos, também filhos de Deus, e também destinados à evolução e a serem anjos num futuro distante, vão reencarnar em orbes, em planetas, de acordo com o seu grau evolutivo, ou seja, mais atrasados do que a Terra será em breve, em termos galácticos, assim falando, a Terra será um planeta já de regeneração, onde não vai mais caber esses tipos de espíritos ainda atrasados. Por isso Jesus fala, os brandos e pacíficos, aqueles que se esforçarem, se melhorarem, ganharão a Terra. São os novos habitantes do novo planeta, onde a violência já vai ser minoria, o mal vai ser minoria, vai existir ainda, sim, vai, mas a humanidade toda vai estar buscando a melhoria porque já compreendeu, já despertou, e os mais velhos vão exemplificar e vão ensinar aos mais novos somente os valores bons, a fraternidade, o amor e aquilo que eles já conseguiram alcançar através do próprio esforço. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, queridos internautas, telespectadores do programa Diálogo Espírita. Para o quadro Espiritismo Responde, recebemos a seguinte indagação. Há alguma relação entre mediunidade e obsessão? Uma pode levar à outra? Lembremos que todos nós, indistintamente, sejamos espíritas ou não, médiuns ou não, todos somos influenciados por espíritos a todo instante. Como nos fala a espiritualidade superior na obra O Livro dos Espíritos, muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que podemos pensar, nós sofremos a influência da espiritualidade.
Portanto, não é o fato de ser médium que permite esta relação. E também não é a obsessão que vai fazer com que ocorra esse intercâmbio. A mediunidade, ela acontece nos mais diversos ambientes e, como falamos anteriormente, não é uma faculdade restrita aos espíritas. Ela existe muito antes de Jesus estar aqui conosco. A obsessão, da mesma forma, acontece com todos, né? A influência dos espíritos em relação a todos nós, independente da denominação, se temos uma crença ou não, esta influência acontece. Agora, a mediunidade pode levar à obsessão? Sim, mas de que forma? Não é pelo fato de alguém ser médium, mas é pelo seu comportamento, pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, é a sua conduta diante da vida. É isso que atrai os espíritos, bons ou maus, e não o fato de ter esta faculdade. A obsessão, portanto, ela se dará numa pessoa que tem a faculdade mediúnica se ela assim se comporta, se ela atrai para si esses espíritos, realizando então, existindo, formando esses laços entre o encarnado e o desencarnado. Esses vínculos são tanto pelo lado amoroso quanto pelas questões mal resolvidas. Então, a obsessão, ela vai acontecer a partir do momento que nós abrimos as nossas portas e janelas, como costumamos dizer. Somos nós que permitimos essa relação. Se nós tomamos o cuidado, o devido cuidado, com toda a nossa vivência, com o nosso cotidiano, com o nosso agir, com a maneira como nós nos comportamos, isso jamais vai acontecer, não é? Então, é como Kardec já dizia e nos alertava, não é a mediunidade que permite a obsessão, mas sim o nosso viver, né? A nossa vivência. A mediunidade, por outro lado, ela nos faculta a possibilidade de estudar, de nos conduzir, de envolver esses irmãos que se aproximam de nós, para que eles também sejam evangelizados, para que eles possam estudar através das nossas atividades, do nosso grupo de estudo ou daqueles que, médiuns, estão nas reuniões mediúnicas e podem auxiliar esses irmãos. Então, respondendo objetivamente, há alguma relação entre mediunidade e obsessão? Sim, existe uma relação, mas não é uma faculdade e nem é uma obsessão, ou seja, não é a mediunidade que leva à obsessão, e a obsessão também não acontece somente com aqueles que são médios. Há essa relação, e a mediunidade pode levar à obsessão a partir do despreparo do médium. E a obsessão vai acontecer independente de sermos médiuns ou não. Cuidemo-nos. Desejamos, então, uma excelente semana a todos, em especial a Dona Eugênia Delatre, que sempre nos manda seus feedbacks, que sempre está nos acompanhando, e o nosso carinho para esta irmã tão querida. Uma boa semana, que fiquemos todos em paz.